Ainda dentro, né, da série apologética, volume 1 da ICP, editora do Instituto Cristão de Pesquisa, vamos falar sobre o segundo sacramento. O primeiro a gente falou foi o batismo, mas tem a confirmação ou crisma, tem a Eucaristia, penitência, extrema unção, ordem e matrimônio. E a gente já falou do batismo no vídeo anterior e agora vamos falar sobre confirmação ou crisma. A confirmação ou crisma é um sacramento que nos dá o Espírito Santo, imprime na nossa alma o caráter de soldado de Cristo e nos faz perfeitos cristãos, de acordo com o terceiro Catecismo de Doutrina Cristã, editora Vera Cruz, limitada, primeira edição, agosto de 1976. Resposta à pergunta 575 na página 110. Aí, qual é a resposta apologética para essa palavra aqui? De acordo com Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 a 9, João 14, versículos 16 a 18, né? Também 16, versículos 13 a 14, né? Vamos de 13 até 18, né? Então, a gente percebe que esse Espírito Santo, ele é dado a quem aceita o Senhor Jesus Cristo. Não é dado ao incrédulo, né? E como é que eu confirmo o batismo de alguém que não foi biblicamente batizado? Porque o batismo, ele é decorrente da fé. Batismo sem fé, qual a utilidade? Né? Daí onde o Batista ele teve dificuldade com o anglicano, quando surge lá na Inglaterra os separatistas ingleses. Por quê? Porque os anglicanos até hoje, né, tá aí os netos da princesa Diana, né, que ao nascerem são batizados, independentemente de consciência de pecado. Como eu brinco falando do meu filho, né? Meu filho é pecador, mas não sabe. Né? Então como é que ele vai se arrepender, como é que ele vai crer se nem sabe que é pecador ainda? Tá dando para entender? Então o que acontece? Daí onde o batista tem dificuldade inclusive com a interpretação do presbiteriano, porque o presbiteriano ele vê o batismo, que a gente chama de pedobatismo, né? O batismo infantil, como uma aliança, como se fosse a circuncisão. Só que o batismo não é uma coisa do tipo, eu tenho um filho e o meu filho também vai ter uma aliança com Deus igual a mim. Não, meu filho vai ter a experiência de fé dele com Deus. E aí, a partir da experiência dele de fé com Deus, aí que ele vai ser batizado. Quem crê e for batizado, né? Não é apenas ser batizado, né? Então, aí a fé, ela precede o batismo. E o batismo, digamos, o batismo, ele não é uma coisa que vai ser antes da fé. Primeiro é a fé, né? Uma criança recém-nascida não tem condições de crer e confessar Jesus Cristo como Salvador. Então o que acontece? Na confirmação ou crisma, é como se assim, olha, a gente tá aqui, né? Digamos, confirmando que você é um cristão e, de acordo com o terceiro catecismo, né, tá dando o Espírito Santo imprimindo na alma, né, daquela pessoa o caráter de soldado de Cristo, fazendo dele um perfeito cristão. Aí é complicado, né, porque é um elemento externo conferindo uma graça que é o espiritual, né? Então é algo para a gente parar para pensar e falar o seguinte: fulano, olha só, como é que você vai confirmar que você é um cristão se você lá atrás não chegou a tomar a decisão de ser cristão para confirmar agora? Então percebe que a gente conversa, a gente bate um papo, né? E tenta mostrar por que o cristão vê diferente essa situação. Vamos pensar, por exemplo, em Atos, capítulo 8. Na mentalidade dela, ela está certa.
Todo mundo na sua mentalidade está certo. Provérbios 21, se eu não me engano, acho que é versículo 2, se tiver errado vocês podem até conferir aí, que fala que ao homem o seu caminho reto lhe parece, né? Então, tá dando para entender? Então, assim, a pessoa, aos seus olhos, ela está correta. Tem que haver o diálogo, não a... Entende? É como, por exemplo, eu lembro de uma situação de um cara que matou uma vítima de assalto, e aí quando ele foi pego, aí o jornalista, né, tem jornalista que fica entrevistando, né, o bandido. Aí quando o jornalista fez a pergunta e tudo tal, não, mas eu só matei porque ele reagiu. Aí eu pensei, a culpa é do cara de reagir? A culpa não é minha de ser o assaltante? Entende? Então a gente olha para algumas situações, né? É que nem, por exemplo, peço desculpa, né, às meninas da turma, mas eu tive um aborrecimento em casa com a minha esposa outro dia, né? Porque ela estava achando que eu estava virando feminista. Que assim, esse negócio, né? O meu corpo, minhas regras, não sei o que lá. Que é muito comum que às vezes uma mulher fale que a outra passou por aquilo porque ela está com pouca roupa. Aí eu falei com a minha esposa, não, mas olha só, a menina pode estar até sem roupa, mas isso não me dá o direito de abusar. Então é aquele negócio, aí a mulher já te dá aquela olhadinha como se você fosse um sem vergonha descarado, né? Eu falei, não, peraí, deixa eu explicar, eu não estou dizendo que ela está certa, eu só estou dizendo que eu não estou menos errado de abusar porque ela está fazendo aquilo. Não foi o sentimento dela. Tá dando para entender? Esse é o negócio. Alguém, mas o que a pessoa quer? Geralmente é a mulher que faz isso. Homem não reclama desse negócio, não. Geralmente é a mulher, né? Então o que acontece? Mas o que ela quer quando ela faz um negócio desse? Bem, o que ela quer é problema dela. Eu sei que eu, com o caráter que tenho, é simples. Olha para lá, pô. Olha para o céu. Olha para Jesus. Olha para a cruz. Olha para o Espírito Santo. Mas agora não pega esse caminho. Cara, o infeliz já tem intenção. A menina tá com um palmo de saia. Pronto, ó. Aí, Isso. Mas pastor, outro dia eu tava... não vai falar mais alto. Outro dia eu tava em Madureira. A culpa é minha, eu que provoquei esse assunto. Praticamente pelada. Ainda bem que minha esposa não tá vendo esse vídeo. Senão ela ia querer te conhecer e falar assim, gostei da Irene. Aí vi um rapaz descendo. Mexer, passar a mão. A força da gravidade, né? Ele olhou pra cima e tudo que eu queria ver, ou queria ver. Não, então, mas... Aí ele falou assim comigo, tá vendo assim, ó. Depois ela disse que nós somos parados, mas ela que tá na gente. Não, eu tô entendendo, eu tô entendendo isso. Eu só tô dizendo que assim, o Fernando, ele é responsável pelos atos dele. Ele não é responsável pelos meus atos. Esse é o caso, entende? Não é porque você deixou o seu celular no balcão e foi descuidada que justifica eu roubar seu celular. Você não devia ter sido descuidada, mas isso não me dá o direito de roubar o seu celular, porque a partir do momento que eu roubo o celular, já é um problema meu, entende? É como esse episódio, né? Que assim, o que eu tô dizendo é que assim, é importante a gente ter aquela ideia, né, de que o outro pode ter feito algo errado, e ele não deixou de fazer errado, tá errado, né? Só que assim, eu vou morder o cachorro porque o cachorro me mordeu? Entende? Embora já tenha lugar que fiz essa pergunta e nem falou assim, eu mordo, pastor, né? Mas aí o que acontece? Tá dando para entender? Então, oi, fala. É a história lá, vamos se for do lado da mulher, é a história do Éden. Eva pecou, mas Adão teve a escolha dele de falar, não vou participar. Exatamente. Ele participou porque ele quis, meu irmão. E depois quis botar até na conta de Deus. Porque a mulher que me der. Indiretamente o que ele disse? Foi o senhor que me arrumou esse problema aí, ó. Se eu não tivesse mulher, a gente não ia estar passando por isso. Ó, o senhor mesmo viu, ó. Antes dela vir para o mundo, eu estava aí, ó. A fruta estava lá, eu estava na minha e tal. Indiretamente, o que ele fez? Ele botou na conta de De Deus. repente Deus já botou a mulher ali para poder ver qual era dele. Ai, carinho. Aí, olha Vamos só. ver se ele resiste à tentação. Aí, vou falar um negócio.
eu já reparei que assim, a Gisele ia gostar de conhecer ele. E ia falar assim, essa é das minhas, essa é das minhas. Brincadeira, já não falo da minha esposa perto da Irene. Quando eu fiz a colocação da mulher ou da jovem com palmo de saia, nós estamos bastante maduros com relação a essa questão. Eu estou maduro, você está maduro, ele está maduro. Mas tem gente aí no mundo aí que não está. Então o cara, quando vê uma menina de um palmo, realmente, o cara já tem um desejo, pô, carnal. E a menina está dando a chance de quê? Pô, é isso que eu falei, pô. Não pode ser não. Mas ele não está falando de você, ele está falando da menina. Mas ele falou isso, o senhor não chegou a pegar o... Não, ele quer dizer que ele concordou comigo. Ele não disse que discordou de você. Ele disse que concordou comigo. Traduz aí. Ela tá com pau de saia, eu fazia diferente. Eu ia tropeçar de sacanagem. Ele não tá bem não. Precisa de oração. Então, Não, vai embora de aí, aí vamos para Atos, né? Atos 8, versículo 36 a 38. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Versículo 37, diz Filipe: é lícito se crês de todo o coração. Entende? É lícito ser batizado se crês de todo o coração. Então, primeiro, o eunuco está lendo o texto, não está entendendo o texto. Aí Filipe vai explicar o texto para ele. Quando ele se depara com aquela explicação, ele fala: eu estou vendo água aí, o que falta então para eu ser batizado? Aí o que Filipe fala? Se você crê de todo o coração, nada te impede. Então eu entendo que esse se aí significa que o crer precede. Como é que a gente vai ir para o batismo sem ter crido? E como é que vai crer sem ter se arrependido, sem ter recebido a apresentação do Evangelho? Como crerão se não há quem pregue? Né? E aí diz o texto, né, que se você confessar com a sua boca, né, e crer em seu coração, será salvo. Então você precisa crer. E aí, como é que a gente faz isso com um bebê? É uma questão para a gente pensar. Claro que nessa brincadeira a gente acaba tendo dificuldade tanto com católico quanto com presbiteriano. Mas assim, eu olho para cá para o texto e eu sei que obviamente ambos têm a interpretação que tem para fazer o que faz, né? Mas assim, olhando para o texto, o próprio versículo 37 ainda tem a resposta, né? E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? E aí versículo 38, e mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Pastor, Oi. não entendi aí. O católico e o presbiteriano, como assim? Porque tanto o católico quanto o presbiteriano tem Não, sem problema, pode falar, filho. É que batiza bebê. Entende? Porque o que acontece? Sabe que o presbiteriano também batizava criança, não? Isso, o que acontece é que o presbiteriano ele vê o batismo infantil como uma aliança. Assim como você e sua esposa têm uma aliança com Deus, o batismo do seu filho é como se o seu filho estivesse debaixo dessa aliança. Mas aí quando meu filho foi batizado, vamos lá, o meu filho cresceu, ele é batizado de novo? Não, já tá Não, batizado. aí é essa questão de confirmar a experiência de fé. Mas aí tem que se confirmar. Exatamente. Aí só é a confirmação, não mais nada. Exatamente. Se se desviar. Aí tá desviada. Desviou. Mas a gente não só batismo, mas a suposição. A pessoa sai da presbiteriana, vem com uma assembleia, com uma batismo, com uma igreja assim. Ele, na verdade, então eles têm que ser batizados. Embora a gente não só batismo.
Aí o que acontece? Aí já é uma questão das denominações. Porque, por exemplo, a maioria das igrejas imersionistas, elas não reconhecem a aspersão como batismo. Entendeu? Então, por exemplo, se você foi batizado com um pouco de água assim sobre a cabeça, possivelmente você vai para uma igreja imersionista que vai falar assim, você não foi batizado. Mas, pô, salvo alguns casos, no caso. Fui batizado na Presbiteriana. Tá no meio do hospital? Quando eu fui no Batista, eles aceitaram. Então, essa igreja aceitou. A segunda. Então, essa igreja aceitou. A central também. Então, mas há igrejas que não aceitam. Tem igreja que nem aceita o batismo da cidade universal. É o que eu estou falando. Não aceita. Entendeu? Aí, em relação a esse caso, né, da confirmação ou da crisma, só lembrando, né, mais uma vez, que a palavra sacramento é vista como um sinal sensível e eficaz da graça instituído por Jesus Cristo para santificar nossas almas. Essa é a compreensão, né? E desses sacramentos, primeiro o batismo, depois a confirmação ou crisma. E nesse caso, a crisma estaria fazendo com que aquela pessoa crismada ou confirmada está recebendo o Espírito Santo e se tornando um perfeito cristão. Daí a importância, né, que assim, não é apenas um ritual religioso, mas é algo que interfere no sobrenatural. Por isso o católico leva isso bastante a sério. Tá ok? Fechando aqui, a gente vai para o próximo vídeo falar sobre Eucaristia.